Atos, capítulo 2. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler bastante os textos aí de Atos, capítulo 2. Ontem nós começamos a pensar sobre uma igreja old school. O que é old school? Literalmente significa escola antiga. Mas o significado vai muito além disso e diz respeito à velha guarda, ao tradicional. O termo pode se referir à moda, música, maneirismos. Hoje em dia é chique ser old school. Mas quando o assunto é igreja, parece que poucos querem ser old school, poucos querem ser tradicionais, poucos querem contato com o antigo. É curioso, como eu disse ontem, que aquela mesma gente descolada, aquela mesma gente conectada com o passado no que diz respeito a músicas, no que diz respeito ao jeito de cortar o cabelo, usar a barba, usar o bigode, usar a roupa. Por exemplo, no avião, eu vindo para cá, eu vi um jovem, novinho, usando uma camiseta de uma banda heavy metal que provavelmente os membros daquela banda teriam idade certamente para ser avô daquele jovenzinho usando a camiseta. Então, essa mesma geração que faz questão de algum modo a se conectar com o passado, quando você fala em igreja, eles não querem nenhum vínculo com a tradição. Eles rompem com a tradição. Eles dizem que é antiquado, eles dizem que não dá certo. Nós precisamos ser uma nova igreja para um novo tempo. Até quem fale em um novo jeito de ser batista, já ouvi isso. Isso me dá arrepios. Como se estivesse dizendo que o simples fato de ser batista não tem relevância. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Então, a onda old school, eu tenho dito, tem algo a nos ensinar, a ensinar para a igreja. Ensinar a igreja na pandemia, a igreja da pandemia, a igreja pós-pandemia. Nós falamos também ontem, e as pessoas têm buscado, feito inclusive congressos online, reflexões sobre como a igreja tem que ser igreja na pandemia, como a igreja deverá ser igreja após a pandemia. E todo mundo tentando fazer previsões e todo mundo refletindo sobre isso, quando na verdade o que a gente precisa, seja na pandemia, seja depois da pandemia, seja antes da pandemia, seja em qualquer época da história, o que a gente precisa ser é uma igreja com a cara do Novo Testamento. Uma igreja neotestamentária. Inclusive é isso que nos define como batistas. Nós somos, na história da tradição cristã, nós somos chamados de reformadores radicais. A gente vai além dos reformadores da magistratura da reforma, ou do ministério de ensino da reforma. Nós reformamos o jeito de ser igreja. Igreja composta de crentes que, sob pública profissão de fé, professam sua fé pelo batismo. Então, nós temos muito do que nos orgulhar nesse sentido. Por quê? Porque a gente sempre quis buscar ser o mais parecido possível com o Novo Testamento, e não apenas com uma tradição que foi se corrompendo historicamente. Você começa a perceber a corrupção da igreja quando você lê a terceira carta de João, que é o último documento. A terceira carta de João é o último documento do Novo Testamento, não é o Apocalipse. Depois do Apocalipse, João foi solto da ilha de Patmos e João escreveu a terceira de João. E João está falando na terceira carta de João que existia um sujeito chamado Diótrefes, que queria ter supremacia sobre todas as pessoas, e ele queria, de alguma maneira, dominar nas igrejas da região da Ásia Menor.
desprezando inclusive o apóstolo João. E há quem diga, John Stott, no comentário dele das epístolas de João, John Stott vai dizer que ali você tem uma caricatura, uma miniatura do que viria a ser o episcopado, a corrupção eclesiástica ou eclesiológica que deu à luz ao catolicismo romano. Então isso, e nós, os batistas, eles entendem ao longo da tradição e da história que nós devemos voltar ao Novo Testamento. Os batistas, historicamente, nunca buscaram entender um novo jeito de ser igreja. Como hoje, para nossa tristeza, gente, para nossa tragédia, para o comprometimento do nosso futuro como povo de Deus. E muita gente dizendo, a gente tem que buscar um novo jeito de ser batista. E eu estou aqui para dizer em alto e bom som, não, nós precisamos entender o que o Novo Testamento diz sobre ser igreja e viver isso de novo e de novo em todas as eras e gerações. E a pandemia tem nos feito pensar sobre isso. E a pandemia tem revelado de forma assustadora, ao meu ver, o quanto nós estamos distantes dos nossos marcos iniciais. Por isso que, nesta ocasião, eu estou convidando vocês a olhar comigo para o livro de Atos, no capítulo 2. Nós queremos aprender com Atos capítulo 2 qual é a igreja para a pandemia. Qual é a igreja para pós-pandemia. Atos capítulo 2. Veja, olha para o capítulo 2, eu quero resumir para você o capítulo, que é o que nós estamos estudando aqui. Capítulo 2, do verso 1 ao 16, vai dizer para nós que uma igreja old school, uma igreja tradicional, uma igreja relevante para qualquer tempo, é uma igreja empoderada pelo Espírito Santo. Versos 1 a 16 fala desse poder do Espírito, ou do próprio Espírito que desceu sobre a igreja no Pentecostes. Uma igreja querer ter estratégias é uma igreja que quer ser cheia do Espírito. Porque estratégias sem o Espírito não é o que glorifica a Deus. E é plenamente possível crescer uma igreja sem o Espírito Santo. Nós temos incontáveis exemplos e, por questão de ética, eu me recuso a ficar citando exemplos por nomes. Paulo talvez faria isso, o apóstolo, né? Paulo cita o Alexandre o Latoeiro, ele vai citando o nome de pessoas que estavam causando estragos. Mas eu não sou Paulo, eu prefiro não citar nomes. Então, nós temos incontáveis igrejas, ou ditas igrejas, que crescem sem o Espírito. Apesar de ter muito barulho, que eles chamam de espiritual. Falamos sobre essa igreja empoderada ontem à noite. A segunda parte do capítulo 2 fala que a igreja old school é a igreja que expõe as Escrituras. Verso 17 ao 36. E é o que nós vamos analisar hoje. Mostra para nós o primeiro sermão da igreja primitiva. Eu disse ontem que Atos se ocupa 1/4 do livro de Atos, 25% do livro de Atos se dedica a registrar o que os apóstolos pregaram, o que as pessoas disseram como testemunho público. Os sermões, as pregações da igreja primitiva, nós temos 25% disso no livro de Atos. Então, se a gente quiser aprender como deve ser o sermão de uma igreja ou de um pastor, a gente tem que olhar para Atos e aprender com eles. Terceiro lugar, uma igreja old school é uma igreja que exalta Jesus Cristo. Capítulo 2, de 22 a 36. E amanhã de manhã, Deus permitindo, a gente volta nesses versículos do 22 ao 36 e a gente vai procurar aprender como a igreja primitiva exaltava Jesus, de que modo eles adoravam Jesus na pregação. Porque a forma como eles adoravam Jesus na pregação deve servir para nós de modelo sobre a forma
como nós devemos cantar sobre Jesus na igreja. O conteúdo do sermão de Pedro, quando exalta Jesus, deve informar o conteúdo dos nossos hinos, dos nossos cânticos. E nós vamos falar sobre isso. E eu quero emendar na mensagem de amanhã de manhã e falar um pouco sobre membresia, chamando a atenção dos irmãos para a história dos batistas, no que diz respeito ao pacto das igrejas batistas, que acabou, ninguém fala mais disso. Quantos batistas têm um certificado de batismo e no verso dele tem uma cópia escrito lá, Pacto das Igrejas Batistas? Quantos já viram isso? Menos da metade. E a gente não fala mais disso. E é exatamente o pacto da Igreja Batista que nos torna uma Igreja Batista. E amanhã de manhã eu quero pegar um gancho na adoração da igreja e falar disso com vocês. Inclusive, se for possível, já preparando para amanhã, eu queria que a gente projetasse, enquanto eu for explicando o pacto, a gente projetasse o pacto da igreja para os irmãos terem conhecimento sobre o pacto. Então, a igreja old school, a igreja para a pandemia, a igreja pós-pandemia, a igreja de todos os tempos, ela é empoderada pelo Espírito, versos de 1 a 16. Ela expõe as Escrituras, versos 17 a 36. Ela exalta Jesus Cristo, de 22 a 36. Ela evangeliza o pecador, de 37 a 41. Versos 37 a 41. Evangeliza o pecador. E aí eu quero ver com vocês, amanhã à noite, como era a evangelização da igreja primitiva. O que eles pregavam, como eles evangelizavam, e aí concluindo de que modo eles edificavam os crentes. E aí nós vamos nós vamos dar uma espiada para ver como era a comunhão de uma igreja primitiva, que é o que a gente tem que buscar fazer hoje também, nos versos 42 a 47. Então, em síntese, nós estamos vendo que a igreja da pandemia, a igreja pós-pandemia, a exemplo de Atos capítulo 2, ela tem que ser cheia do Espírito, verso 1 a 16, ela tem que expor a Bíblia, verso 17 a 36, ela tem que exaltar Jesus Cristo, de 22 a 36, ela tem que evangelizar, de 37 a 41, e ela tem que edificar o crente, de 42 a 47. Esse é o modelo old school de igreja. Atos 2, de 1 a 16. Eu quero voltar ao tema empoderamento do Espírito. Atos 2, de 1 a 16, descreve a vinda do Espírito Santo e o resultado disso na igreja e na sociedade imediata ao redor. Leia comigo, Atos 2, de 1 a 4. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Falamos disso ontem. Talvez você não tenha me ouvido, por isso eu não faço questão nenhuma de não ser repetitivo naquilo que eu julgo ser essencial. Então, mas o pastor já falou isso ontem, eu tenho que falar de novo, até que isso penetre. Por que Batista, historicamente, nunca fez o que se faz hoje em dia? A saber, o mesmo culto na mesma igreja 2 vezes. Porque não cabe na igreja, começa a fazer 2 cultos, 3 cultos. Ou começa a achar que, como o pastor Márcio citou, igrejas que hoje acham que pode ser membro online. Por que isso para a gente é inconcebível na mentalidade batista, raiz, histórica? Batista Nutella inventa. Tem um monte de Nutella aí. Mas Batista Raiz entende que a igreja, a primeira igreja batista da história, Atos 2:1, diz que essa igreja estava reunida todos num só lugar. E quando Paulo vai falar da ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, ele diz que a igreja tinha que se reunir para tomar a ceia. Quando vocês se reúnem, diz Paulo 2, 3 vezes lá. Quando vocês se reúnem para celebrar a ceia, ele vai dar a bronca e diz, não é a ceia que vocês estão celebrando, vocês estão fazendo isso errado.
Então, duas coisas importantes. Primeiro, lá em Coríntios 11, você tinha que reunir num só lugar para tomar a ceia. É bíblico. Por isso que batista não serve ceia para enfermos. Ceia não é um sacramento nesse sentido e não é para você sair levando para as pessoas. A ceia é celebrada na reunião da igreja. Primeira coisa. E segundo, é possível achar que você está celebrando a ceia e não estar. Paulo diz isso. Quando vocês se reúnem para celebrar a ceia, não é a ceia que vocês estão celebrando. Então, ao meu ver, olhando para as Escrituras, eu digo isso com todo amor, mas em verdade, que Jesus era assim, cheio de graça e de verdade. Eu digo o seguinte: tem muita igreja batista fazendo ceia online e não é ceia. Porque a igreja não está reunida. Ah, mas está reunida virtualmente. Espera um pouquinho. Você se relaciona virtualmente com a esposa? Bom, eu estou de viagem. Minha esposa está em Goiânia, onde a gente mora. Eu estou aqui. A gente até fala por vídeo. Mas é somente comunicação. Não é comunhão no sentido estrito da palavra. Então, quanta coisa num só versículo. E aí o texto bíblico diz, Atos 2, volta para Atos 2. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar outras línguas, em outros idiomas, como a gente vai ver na sequência, conforme o Espírito os habilitava. Então, a vinda do Espírito Santo foi um dom sobrenatural de Deus que encheu a igreja de poder e possibilitou que eles falassem pelo Espírito. Segundo, a vinda do Espírito reverteu a maldição de Babel. Reverteu a confusão. De 5 a 11, leia comigo. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um ouvia em seu próprio idioma. Ué, eu estou entendendo na minha língua o que eles estão dizendo. Lá em Babel, Deus confundiu as línguas, ninguém entendia mais um ao outro. Aqui eles se entendem. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Esses homens todos são, qual que é o termo para caipira? Tabarelos. Tabaréu. Esses homens são todos tabaréus, tabaréis. Qual que é o plural de tabaréu? Esses homens são tabaréu. Nunca estudaram. E a gente está entendendo eles falarem na nossa própria língua, a gente ouve falar em nosso próprio idioma. Falamos que a igreja tem que falar o evangelho de um modo compreensível. Então estão aqui partos, verso 9, medos, elamitas, habitantes da Macedônia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas de Deus. Esse é o assunto da igreja, as coisas maravilhosas de Deus. Quais são as coisas maravilhosas de Deus? Leiam Salmos. A criação, como Deus criou, como Deus sustenta todas as coisas. O caráter de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, e a maior de todas as maravilhas, Deus se fazer carne em Jesus. Esse é o assunto da igreja. O assunto da igreja é o evangelho. E se o mundo tiver que ficar admirado com a nossa mensagem, não é porque a gente fala as mesmas coisas que todo mundo fala. É porque a gente fala daquilo que ninguém mais pode falar com a autoridade que a gente tem, como a gente ouviu hoje,
do pastor Martin. São as maravilhas de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso assunto. Então, a vinda do Espírito reverteu a maldição de Babel, deu à igreja condições de falar, empoderada pelo Espírito, das maravilhas de Deus em Jesus. E a vinda do Espírito deixou algumas pessoas confusas, outras céticas. E Pedro responde a esse problema das pessoas de duas maneiras. Quem esteve aqui ontem se lembra. Bom senso e Bíblia. Tudo que falta na igreja evangélica hoje. Não tem bom senso entre pastores, não tem Bíblia entre pastores. Não é de admirar que não haja bom senso nem Bíblia nas igrejas ou nos evangélicos. Eu não sei como é aqui, mas em Goiás e em outros estados, São Paulo, onde eu trabalhei como pastor na Central de Campinas, em São Paulo, por quase 14 anos, há pastores que se sentem na necessidade de ter um curso de psicanálise, para daí eles dizerem, eu tenho mais autoridade agora, ou capacidade para aconselhar os membros. Bom, isso é outra série de mensagens, chamada aconselhamento bíblico. Mas, historicamente, os pastores eram os homens mais bem preparados. A teologia era tida nas universidades como rainha da ciência. Quando os primeiros puritanos ingleses chegam nos Estados Unidos, eles estão preocupados com a educação dos pastores que viriam depois deles, pastores que seriam os pastores dos filhos e dos netos deles. Onde eles estudariam? Não tinha universidade. Eles fundam as grandes universidades americanas, que hoje abominam Jesus Cristo. Homens de preparo. Quando os batistas chegaram no Brasil, o que eles fizeram? Organizaram igrejas, fundaram seminários e escolas, dentre as quais, pelo que me consta, Rui Barbosa, por um tempo, foi aluno de um colégio batista no Brasil. Cadê isso hoje? Então, por que eu estou falando disso? A vinda do Espírito deixou alguns confusos, céticos, e aí Pedro responde com bom senso e Bíblia, tudo o que nos falta hoje. Olha o que acontece, verso 12. Admirados e perplexos, por que estavam admirados e perplexos? Eles ouviam das maravilhas de Deus na própria língua deles, mas alguns talvez não entendessem o que o egípcio não entendia, o capadócio, digamos. Estava aquela confusão, mas todos tinham a capacidade de entender. E aí alguns admirados e perplexos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro, aquele mesmo Pedro que tinha negado Jesus, aquele mesmo Pedro que se escondeu com medo do que fariam com ele caso ele se anunciasse discípulo do Cristo, que fora crucificado ou estava sendo julgado para ser morto. Esse Pedro, Lucas faz questão de dizer que agora ele não se esconde mais, ele dá um passo à frente. Mudou esse homem. O que mudou? Jesus ressuscitou, ele testemunhou a ressurreição de Jesus. Ele recebeu o poder do Espírito. Essa é a maior prova da ressurreição na linguagem de Lucas. Pedro é outro homem, e o que faz um homem que temia pela própria vida, agora não dar mais a mínima se morreria ou não, mas ele falaria de Jesus, e ele dá um passo à frente, com os 11 apóstolos, e dirige-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, e aí vem o bom senso. Pois são apenas 9 horas da manhã, não deu tempo, ninguém bebeu ainda. Tem bêbado aqui. Bom senso. Pelo contrário, aí verso 16, a Bíblia, ele leva aquela multidão ao profeta Joel, que é o assunto do meu livro.
Então, resumindo, a igreja old school, ela é empoderada pelo Espírito. Deixa eu falar da importância do Espírito na vida da igreja do crente. Sem o Espírito Santo, não existe novo nascimento. João 3,5. E aqui um pouquinho de história batista rápida. Batista brasileira. Até 1980 e alguma coisa, a nossa declaração de fé única no Brasil era a que foi traduzida de New Hampshire, nos Estados Unidos. E a nossa declaração dizia que para alguém arrepender e crer, ela tinha que ser regenerada, ela tinha que nascer de novo. Exatamente o que está em João 3,5. Se você não nascer de novo do Espírito, você não verá o reino de Deus. Não tem como ser mais bíblico. E por algum motivo, que foge ao escopo dessa mensagem, não tenho tempo para discorrer sobre isso, a nossa atual declaração doutrinária mudou completamente isso, para nossa tristeza, chegando perto, se não a uma heresia histórica, que é semi-pelagianismo. E hoje, a atual, diz assim, para você ser regenerado, você tem que primeiro arrepender e crer. Como se houvesse no ser humano em si o potencial para qualquer momento ele dizer, agora eu vou me arrepender, agora eu vou crer. Não há um verso bíblico na Bíblia que justifique essa mudança. Sem o Espírito, não há novo nascimento. Sem o Espírito, não há confissão do senhorio de Cristo. 1 Coríntios 12:3. Sem o Espírito, não há vitória sobre o pecado. Romanos 8:13. Sem o Espírito, não há progresso na santificação. 2 Tessalonicenses 2:13. Sem o Espírito, não há sabedoria espiritual. Efésios 1:17. Sem o Espírito, não há dom espiritual para edificação do corpo. 1 Coríntios 12:7. Sem o Espírito, não há ressurreição dos mortos. Romanos 8:11. Do começo ao fim, nós temos todo tipo de dívida ao Espírito Santo de Deus. E vem os pentecostais e dizem, Batista não valoriza o Espírito. Não é isso. Vocês deturparam a doutrina do Espírito. Para eu pregar e você entender e você receber isso e crer, eu dependo do Espírito. E o papel do Espírito, como a gente está vendo aqui em Atos 2, você pode ler esse texto de novo e você não vai ver essas pessoas encantadas com o poder do Espírito pelo poder do Espírito. Com o que essas pessoas se encantaram? Elas ouviam sobre o que mesmo? As grandezas de Deus. O Espírito, Jesus vai dizer isso em João. O Espírito aponta Jesus, o Espírito revela Jesus. O Espírito é como a luz. Você vê luz? Você está vendo luz? Alguém aqui está vendo luz? Diga para mim. Não. Você vê meu rosto, você vê o templo aqui da igreja, você vê coisas. Porque a luz te permite ver isso. O Espírito te faz ver Jesus. Então, o Espírito, dizem os teólogos, é a pessoa da Trindade mais humilde. Porque ela leva nossos olhos a Deus Pai e a Deus Filho. Por isso, Deus Pai e Deus Filho enviaram o Espírito, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sem o Espírito é como estarmos aqui nessa igreja sem luz. A gente não enxerga, a gente não vê, a gente depende do Espírito para enxergar Jesus, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos dar um novo coração capaz de crer, para cravar no nosso coração a lei de Deus. A gente precisa do Espírito.
Por isso que você ora, ó Espírito Santo de Deus, converte meu filho. Você quer saber se alguém crê no poder do Espírito como decisivo para converter alguém? Ouça a oração dessas pessoas. Por mais que ela diga, não, depende da pessoa, a pessoa que tem que crer. Certo. Ela tem que crer, a Bíblia diz que ela tem que crer. Mas se você crê que decisivamente depende só dela crer, você não precisa orar. E para que você vai orar? Você vai dizer, Deus, faz a sua parte que meu filho vai fazer a dele. É assim que você ora? Não. O que você ora? Deus, salva meu filho, abre os olhos dele, dá um coração para ele crer. Esse é o papel do Espírito. Está vendo como é que isso contradiz diretamente como está na declaração atual? Declaração atual, quando diz que você tem que primeiro arrepender e crer para depois nascer de novo. Não dá nem para orar pensando assim, você acaba orando do outro jeito, que você fala assim, Deus, faz ele arrepender, faz ele crer, convence ele. Em última instância, o que é decisivo é o Espírito de Deus, abrindo os olhos, regenerando o coração, mostrando o pecado, convencendo, constrangendo, dando fé. Como é que alguém busca ser cheia do Espírito? Há tanta confusão hoje em dia. Nossa igreja, eu disse ontem, nós temos experimentado um mover de Deus tremendo no sentido de que centenas, literalmente, de pessoas, 2, 3 centenas de pessoas têm vindo de igrejas pentecostais para a nossa igreja, descobrindo a pregação bíblica e a teologia batista, reformada, histórica. Estão admirados. O último encontro de jovens que eu tive, sexta-feira retrasada, não ontem, passada sem ser ontem, sabe quantos jovens tinham estudando teologia, 2 horas de aula eu dei? 100 jovens. 2 cânticos. Nada de luz, nada de fumaça. O Espírito faz enxergar, o Espírito não paga luz. O Espírito traz luz. Quero luz. Estudando teologia sistemática. Isso é o mover de Deus. O que faz um jovem, sexta-feira à noite, reunir para estudar teologia? Sem nenhum chamariz, apesar de que no final de cada atividade dessa, a gente tem uma boa galinhada, arroz com piqui, coisa boa do Goiás, vocês não têm aqui, eu posso exportar para vocês a custo de camarão, vocês mandam de volta. Então, como é que alguém se enche do Espírito? Deixa eu te dar um texto que é decisivo para ensinar como é que alguém se enche do Espírito. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Paulo diz assim, verso 2. Deixe-me perguntar apenas uma coisa para vocês, Gálatas. Paulo escreve aqui para dizer que eles estavam abandonando o Espírito. Vocês estão abandonando o evangelho que vocês receberam. Vocês estão querendo cumprir a lei de novo. No sentido de fazer sozinhos, na própria força. Paulo faz uma pergunta. Deixa-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito por quê? Fizeram isso ou aquilo? Então, presta atenção. Como é que você lê Bíblia? Eu estou lendo na NVT. Está vendo ali? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. A pergunta vai consistir no seguinte. Como é que vocês receberam o Espírito? Então, Paulo vai responder como é que alguém recebe o Espírito. Como é que alguém se enche do Espírito. Aí ele pergunta, vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei? Ou vocês receberam o Espírito porque creram na mensagem que ouviram? Como é que alguém recebe o Espírito? Crendo na mensagem que ouve. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo vai dizer em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Em Efésios, o mesmo texto, Paulo diz, deixem-se encher pelo Espírito. Como é que se enche do Espírito? Deixando a palavra de Deus habitar. Como é que você deixa a palavra de Deus habitar? Ouvindo aqui, Gálatas 3:2. Você ouve
a pregação, você ouve a palavra, você ouve as escrituras e você crê. E você age segundo isso. Isso é ser cheio do Espírito. Uma igreja que promove o enchimento do Espírito é uma igreja que prega e prega e prega e prega e o povo ouve, ouve, ouve. Na medida em que ouve, ouve, eles creem. É interessante que tem gente que vai dizer, não, igreja que prega, prega, prega é letra, não é o Espírito. Gente, isso é uma heresia. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz, minhas palavras são o quê? Espírito e vida. O Espírito vem a nós pelas palavras de Cristo. E no momento em que eu creio, em que eu abraço, eu digo, é isso. Eu me encho do Espírito. Não necessariamente você vai sentir sensações. Olha o verso 5, Gálatas 3:5. Volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito, quem é esse? Deus Pai, Deus Filho. Aquele que lhe deu o Espírito e realizou, Paulo está falando especificamente aqui de Jesus, aquele que lhe deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque vocês creram na mensagem que ouviram? A resposta é óbvia, a pergunta é hipotética. Nós recebemos o Espírito porque cremos na mensagem que ouvimos. Como é que alguém se enche do Espírito? Crendo, 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 ouvindo e crendo, ouvindo e crendo. Não há culto mais espiritual do que o culto que abre as Escrituras e expõe as Escrituras. Estevão foi descrito como um homem cheio de fé e de que mais? Você se lembra? Cheio de fé e do Espírito Santo. Por que Lucas, quando descreve Estevão para nós em Atos 6, versículo 5, por que Lucas conecta a fé com o Espírito na vida de Estevão? Porque não tem como você ter o Espírito sem que você tenha fé nas palavras da Bíblia. Barnabé, Atos 11, 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Não tem como ter o Espírito sem fé na palavra de Deus. Esses pares combinando fé e Espírito Santo não são por coincidência. Em Gálatas 3,14 diz que nós recebemos pela fé o Espírito prometido. Portanto, ao entrarmos em contato com a palavra de Deus, e como que alguém entra em contato pela palavra de Deus? Ouvindo, meditando, estudando. A fé vem por meio dessa palavra. Romanos 10, 17. Então, o significado fundamental de ser cheio do Espírito é estar cheio da alegria que vem de Deus e que vai transbordar em canções. Alegria que vem de Deus no momento em que a gente ouve, crê, e quanto mais nos falam desse Deus, isso nos arde o coração. Foi isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Depois que Jesus os deixa, eles olham para a cara do outro e dizem, olha, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho dançava as Escrituras? Encenava as Escrituras? Quando ele nos ensinava a Bíblia. Na medida em que Jesus foi levando os discípulos de Emaús pela Bíblia, o coração deles foi se enchendo de alegria e transbordante na forma de cânticos. Lucas concordaria com isso. Olha só, Atos 13, 52. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A alegria do Espírito não é uma alegria desconectada com quem Deus é.
em Jesus para nós. Então, com certeza, uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito é que ela se torna cheia da alegria de Deus e anuncia da alegria de Deus e testemunha em face da oposição. Mas a razão para isso é que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Se alegra com quem Deus é. Lembra? Hoje de manhã eu falei para os seminaristas aqui e eu disse o seguinte: você já viu como é que os nossos filhos, ou você mesmo, quando vai num cinema assistir Capitão América, Homem-Aranha, Batman, como é que você sai do cinema? Você quer ser o Homem de Ferro. Você passa no shopping e compra a camisa da Mulher Maravilha. Você quer ser aquele herói. E por quê? Porque quando você assistiu a cena na tela do cinema, te apresentaram aqueles heróis de tal modo que você falou: eu quero ser assim. Tem gente que nos Estados Unidos termina filme desse, metralha os outros, achando que é o, né? Não é para rir, não, é para chorar. Mas tem gente matando gente dentro do cinema. Já houve caso nos Estados Unidos de tanta empolgação, sei lá. Mas a gente quer empolgar, é impressionante, porque a gente quer ser moderninho na igreja, e a gente quer empolgar as pessoas com Jesus, mas a gente não apresenta Jesus. As pessoas apresentam passos para ser bem-sucedidos, passos para consertar o casamento, passos para resolver isso, passos para resolver aquilo, o que eles chamam de mensagens relevantes. Mas quando essas pessoas vão para o cinema, eu nunca vi fila para assistir documentário, digamos, ou palestra no cinema sobre 10 passos para isso ou para aquilo, mas fazem fila para assistir Star Wars, para assistir os heróis da Marvel, da DC Comics. Por quê? Porque todo mundo quer ver e se encantar com um herói. Então, nós temos que mostrar o Deus que nós temos, que não é herói, é o soberano todo-poderoso. Nós temos que mostrar o Cristo. É isso que vai encantar as pessoas. E na medida em que a gente olhar para esse Cristo e crer nele e receber, nós somos empoderados. Foi isso que fez Pedro fazer o que ele fez em Atos 2,14. Leia de novo. Quando eles começaram a dizer que aquele povo estava todo mundo bêbado, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos, dirigiu-se em alta voz à multidão. Estava cheio do Espírito. Ele creu na ressurreição de Jesus, ele viu Jesus ressurreto, ele viu o poder do Espírito, cumprimento de Joel, como ele vai dizer, cumprimento de promessa. Ele creu que aquilo era o cumprimento da promessa, então ele não temia mais pela própria vida, ele começou a pregar. A igreja old school é empoderada pelo Espírito. Segundo, a igreja old school expõe as Escrituras. E agora a gente vai ouvir o sermão de Pedro. O primeiro sermão da igreja primitiva, o primeiro sermão de Atos dos Apóstolos, o primeiro sermão de Pedro, cheio do Espírito. Como deve ser um sermão cheio do Espírito? É preciso que a gente destaque que a igreja do século I era uma igreja centrada na Bíblia, não nas experiências com o Espírito. Na Bíblia. A maior parte desse capítulo se ocupa a contar como foi o sermão de Pedro. E não pense você que tudo que está aqui é todo o sermão. Não, é muito mais do que isso. O próprio Lucas, narrando aqui, ele vai dizer que Pedro disse outras coisas. Demorou. Os sermões da igreja primitiva eram longos. Teve um sujeito que, ouvindo Paulo, dormiu, caiu da janela. Você lembra? Não é nessas água com açúcar aí de... O povo sentava, o povo ouvia. O povo, mas pastor, aquilo era outro tempo. O povo hoje não tem mais memória para ouvir um sermão longo. Eu sei que não tem. Mas diga para mim, fora a igreja, onde mais alguém senta 1, 2, 3 vezes por semana para ouvir direto um sermão de 50 minutos, 1 hora? Lugar nenhum. Os únicos lugares hoje que ainda fazem a pessoa sentar e ficar assim, ouvindo coisas coerentes, é a escola e a igreja. Aulas
mas até as aulas tem gente mudando. Novos meios pedagógicos, fazendo com que as pessoas não tenham mais a concentração que só na igreja hoje praticamente é o que se tem. Então, o papel do seu pastor, é fazer vocês, o rebanho que Cristo mesmo colocou sobre nossos cuidados, ajudar a espichar aquele tempo que você consegue de atenção. Eu digo na Segunda Igreja Batista em Goiânia, eu prego 1 hora e 10 de propósito também, para você aprender a ficar, porque tem crente que não gasta outros 50 minutos, 1 hora durante a semana lendo a Bíblia numa sentada só. Não gasta. Não gasta. E é na igreja. Ele é esticado, que ele é puxado, é a academia da alma, ajudando essa pessoa a ouvir. Então o sermão de Pedro é centrado na Bíblia. Outra coisa importante, o sermão de Pedro foi expositivo. O que é o sermão expositivo? Pedro pegou textos do Antigo Testamento e ensinou, pegou a ideia central do texto, explicou o texto, ilustrou o texto. Tem pastor que não acredita nisso. Ah, Jesus nunca foi expositivo. Como nunca foi? Primeiro que ele é o verbo de Deus. O que ele fala é palavra de Deus. Não precisa pregar expositivo como a gente prega. Ele fala é revelação. Segundo, que ele pregou sim. Pega o sermão dele, que não está registrado, mas o que Lucas falou para nós, no caminho de Emaús, ele pegou aqueles 2 discípulos e caminhou com eles, apontando para eles em todo o Antigo Testamento. O cumprimento do Antigo sou eu, Jesus Cristo. Ele foi expondo as Escrituras. Diz lá, ele nos expunha as Escrituras. Meu Deus do céu, você quer um texto mais óbvio de que o sermão de Jesus era expositivo? Algumas marcas desse sermão de Pedro, sobre a pregação de Pedro. Em primeiro lugar, o sermão de Pedro foi uma resposta à confusão e ao ceticismo nos quais se encontravam os ouvintes. Olha o verso 16. O que vocês estão vendo foi predito ou profetizado há tempos pelo profeta Joel. A palavra de Deus disse que isso aconteceria, está se cumprindo. Então Pedro, o que ele faz? Ele pega aquela confusão, ele pega aquele ceticismo. Primeiro ele usou o bom senso, falou, não deu tempo desse povo estar bêbado. E logo ele foi para a Bíblia, e então ele apresenta dizendo, olha, na verdade é isso que diz as Escrituras. Agora, veja, alguém poderia dizer o seguinte, não, mas como é que a gente vai falar da Bíblia para uma geração que não sabe o que é Bíblia? Ué, pergunta para aqueles egípcios que estavam lá, você acha que o egípcio sabia o que era a Bíblia? Sim, eles eram prosélitos, convertidos ao judaísmo, eles eram de algum modo piedosos, porque estavam na festa de Pentecostes, mas duvido muito que todos ali tinham o conhecimento que tinha. Outra coisa, a gente ouve o pastor dizer assim, ou crente mesmo, fulano prega difícil demais, o povo não entende ele. Tá bom. Quantos anos tinha a igreja em Roma, quando Paulo escreve Romanos? Pouquíssimos anos. Não tinha 5. Quantos anos tinha a igreja em Corinto, quando ele escreve a carta aos Coríntios? 2 anos? Crentes de 2, 3, 5 anos, imaturos. Vem falar para mim que a carta aos Romanos é fácil? É isso que eu respondo para quem diz, não, o sermão é difícil. Então leia Romanos. Mas leia Romanos sabendo que Romanos foi escrito por uma igreja jovem. Coríntios, Tessalonicenses. Não tinha igreja ali velha de crente, não. Era tudo novinho na fé. E as cartas de Paulo, era assim, Paulo tinha visitado, fundado, continuou a viagem missionária. Depois, na segunda viagem, pouco tempo depois, ele escreve as cartas, cartas densas, profundas. O que isso nos ensina? O sermão é para fazer crescer, vira gente grande, para de beber só leite. Eu gosto de dizer isso. Pedro cita Joel.
Paulo escreve coisas difíceis que até Pedro achava difícil. Segunda carta de Pedro, o que Pedro fala sobre os textos de Paulo? Pedro fala, olha, Paulo tem coisas que ele escreve que são difíceis de entender. Graças a Deus que até Pedro pensou assim. Mas tem gente no banco de igreja se contentando com mediocridade, em nome de dizer o seguinte, não, tem que falar de um jeito que todo mundo entende. Sim e não. Sim, no sentido de que você tem que sim tentar tornar tudo acessível, mas há coisas que são densas por natureza e que o seu papel não é deixar de falar delas porque são densas, mas é falar de um modo que explique, que a pessoa entenda pelo poder do Espírito. Então não tem nenhuma carta do Antigo Testamento escrita para uma igreja de 50 anos. Não tem nenhuma carta do Novo Testamento escrita para o jubileu de sei lá quantos, 50 anos da igreja de Corinto. Não, Corinto devia ter 2 anos. Tudo novo crente. Conhecia nada do Antigo Testamento. E Paulo escrevendo, e Paulo escrevendo, e Paulo falando, e Paulo doutrinando, e Paulo mandando. Então, o sermão de Pedro foi uma resposta à confusão e ao ceticismo, um sermão centrado na Bíblia. Joel. E depois outros textos, como eu vou mostrar. Segunda observação sobre o sermão de Pedro. O sermão de Pedro foi expositivo na sua forma. O apóstolo, a partir da situação que carecia de luz, que carecia de esclarecimento, recorreu a 3 textos bíblicos do Antigo Testamento. Quais foram eles? Deixa eu te mostrar. Olha para o texto aí. Em Atos 2, de 16 a 21, Atos 2, de 16 a 21, Atos 2, 33, é o texto de Joel 2, de 28 a 32. Esse é o primeiro texto que Pedro usa. Atos 2, 16 a 21, Atos 2, 33, é a pregação de Pedro em Joel 2, 28 a 32. Atos 2, 25 a 28, Atos 2, 25 a 28 é a pregação de Pedro no Salmo 16, de 8 a 11. E Atos 2, de 33 a 36 é o sermão de Pedro no Salmo 110, mais particularmente no verso 1. Então, o que Pedro de fato está fazendo neste sermão é expor pelo menos 3 textos do Antigo Testamento. Explicá-lo. E o que é uma pregação expositiva? Não é aquele sermão de 3 pontos de pastor Batista. Lê o texto. Segundo ponto. Foge do texto. Terceiro ponto. Não volta mais para o texto. E todo mundo sai, que maravilha. Você pergunta, que texto? Não sei. Mas foi bom. Então Pedro, ele explica o texto. Mostra a ideia central do texto. E aplica o texto. 3 textos. Joel 2, 28 a 32. Salmo 16, de 8 a 11. Salmo 110. Então, primeiro, Pedro responde, o sermão de Pedro é uma resposta à confusão e ao ceticismo. Segundo, o sermão de Pedro foi expositivo na sua forma. Terceiro, o sermão de Pedro foi centrado no Deus Trino, foi trinitário. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem sermão de igreja evangélica hoje que qualquer judeu ortodoxo diria amém. Se um judeu ortodoxo diz amém para uma mensagem nossa, ela não é centrada em Cristo. Não serve. Eu estou errado? Você cita o Deus de Israel, o Deus de Israel, o Deus de Israel. É sim, é o Deus de Israel. Que se fez carne em Jesus Cristo. E não só isso, o papel do Espírito em tudo isso. Olha o sermão de Pedro. Olha como é que Pedro fez. Quando ele vai expor Joel 2, 28 a 32, Pedro quer mostrar que o Pai enviou o Espírito. Leia comigo, Atos 2, 16.
esses homens não estão bêbados. Verso 15, ele fala isso. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. E aí ele cita Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito. Ele está mostrando o papel do Pai naquele momento ali, o Pai enviando o espírito sobre todo tipo de pessoa. Sobre todo tipo de pessoa, no sentido que? No sentido de que o espírito não era mais só para o profeta ou para o sacerdote. Porque quem é que falava no Antigo Testamento? Os profetas diziam isso. Porventura Deus fará alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas? Não é isso que o profeta diz? No Antigo Testamento, só o profeta tinha o Espírito para falar para o povo. E aí, está todo mundo em Pentecostes ouvindo as grandezas de Deus na sua própria língua. Não é isso que estava acontecendo? Aí Pedro explica. Que Deus derramaria o Espírito para todo tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Não mais só profeta. Aí ele vai dizer, filhos, filhas, jovens, velhos, todo mundo. Todo mundo vai receber de Deus a condição de ouvir a palavra de Deus. E aí ele cita os modos como Deus falava no Antigo Testamento. Profecias, visões, sonhos. E o que a gente vê no movimento pentecostal e neopentecostal é o reverso de Atos. Porque a gente continua achando que Deus só fala com determinados videntes evangélicos. Com determinadas profetisas evangélicas. Não, o Espírito é para todo mundo. Você não precisa mais de um profeta para falar para você. Você tem a revelação de Deus e o poder do Espírito que te ilumina. Naqueles dias, verso 18, derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e as servas. Eles profetizaram até sobre os trabalhadores, não é mais só profeta, que vivia de ser profeta, que receberia o espírito para entender a Bíblia. O empregado mais simples receberia o espírito. É isso que Pedro está dizendo que Joel profetizou. Farei maravilhas sobre o céu, em cima, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo. Se você ler os relatos do que aconteceu com Jesus no Calvário, a terra tremendo, o céu se escurecendo, isso se cumpriu. Haverá algo mais nos tempos do fim? Provavelmente, mas o grande significado de nuvens, de escuridão, de chão tremer, leia o Calvário, leia o relato da crucificação em Mateus. Mortos saindo dos túmulos, a terra se partindo, o céu ficando negro um tempo todo, o sol se sumindo, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Haverá mais disso nos tempos do fim. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, Pedro está explicando esse povo, está todo mundo falando, porque o Espírito, quando viesse, veio, permitiria que todo mundo falasse as maravilhas de Deus e entendesse. Deus enviou o Espírito. Verso 33, ainda sobre Joel. Pedro diz, ele foi exaltado, Jesus, ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai deu ao Filho o Espírito, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Gente, é difícil para nós isso. Imagina para aquela multidão ouvindo, e tem gente dizendo, não, nós não podemos pregar difícil, porque o povo não entende. Nosso papel é anunciar as grandezas de Deus, e Deus se encarrega de iluminá-las. Então, em primeiro lugar, Pedro destaca o papel do Espírito. O Pai enviando o Espírito. Depois, Pedro fala que o Pai ressuscitou o Filho. Atos 2, 22. Pedro continua o sermão. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Deus deu o poder ao Filho de realizar tantas maravilhas para que eles crescem na pregação dele.
Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois a morte não pôde manter Jesus sob seu domínio. E aí vem a fundamentação bíblica, o segundo texto que Pedro vai usar. A respeito desse Jesus, disse o rei Davi. E aí ele cita Salmo 16, de 8 a 11. Está vendo? Para tudo que Pedro fala, havia uma fundamentação bíblica. Dito de outro modo, era um esclarecimento da profecia bíblica ou do texto bíblico com aplicação. Salmo 16, ele está citando aqui, de 8 a 11. Vejo que o Senhor está sempre comigo, disse Pedro citando o salmista. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Pedro está dizendo, esse povo está anunciando, foi o que o profeta Joel predisse. Deus enviaria o Espírito. Segundo, o que esse povo está anunciando sobre esse Jesus maravilhoso é o que o salmista disse. Ele não vai ficar preso no túmulo, na morte. Ele mostra o papel do Pai, o papel do Espírito, o papel do Filho. E aí ele conclui para falar da exaltação do Filho, verso 29. Irmãos, aí ele vai usar o terceiro texto, Salmo 110. Ele vai usar o terceiro texto no verso 34. Mas antes de citar o verso, no verso 34, antes dele citar o Salmo 110, no verso 34, ele vai pregar. E aí ele dá a fundamentação bíblica. Verso 29. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas Davi era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Está ainda clarificando o Salmo 16 que ele citou. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e no entanto disse, Salmo 110, 1, o Senhor disse a meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e ponha-os debaixo de seus pés. Portanto, diz Pedro, saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Sem dúvida, gente, Lucas nos fornece apenas um resumo da pregação de Pedro. Mas você nota aqui, claramente, que o apóstolo expôs textos bíblicos, explicou textos bíblicos, aplicou textos bíblicos. Ele partiu da ideia central do autor, ele clarificou isso e ele aplicou isso. Meu povo, sabe o que Pedro está dizendo? Se nós não fizermos exposições bíblicas, o povo vai continuar confuso, como no início lá, e cético. Toda essa exposição bíblica de Pedro foi para esclarecer, dissipar a confusão, tentar matar o ceticismo do coração dele. Sem a exposição da Bíblia, o povo teria permanecido confuso e cético e principalmente não convertido. Sem pregação não há compreensão, não há conversão. É possível alguém fazer crescer uma grande comunidade que eles chamam de igreja, sem Bíblia. Mas é impossível você construir uma grande igreja sem Bíblia. É impossível. Igreja nasce
segundo a nossa tradição, a nossa história, olhando para as Escrituras, o que faz uma igreja ser igreja são 2 ou 3 elementos: a pregação do Evangelho, das Escrituras centradas no Evangelho. Segundo, você se lembra da Reforma Protestante? A administração das ordenanças, batismo e ceia, e a aplicação da disciplina. Por isso que batista não tem que fazer ceia em pequeno grupo ou virtual. A ceia é para a igreja reunida. Se um pequeno grupo faz ceia, tendo ela já pregado o evangelho, é uma igreja. Então se organize em igreja. Leia a declaração doutrinária dos batistas e veja, a ceia é para a igreja reunida. Então é possível você fazer crescer grandes movimentos sem Bíblia. E você pode até chamar de igreja, mas não é igreja, segundo o Novo Testamento. A igreja nasce da pregação bíblica centrada em Cristo, no poder do Espírito, conforme a profecia que Deus mesmo deu aos seus profetas. É isso que está dito aqui para nós. Uma igreja empoderada pelo Espírito, uma igreja que expõe a Bíblia. Eu vou terminar. E eu vou terminar citando o exemplo de um pastor batista em Austin, no Texas. No dia 4 de abril do ano passado, estava ali no olho do furacão da pandemia, ele escreveu um artigo intitulado Como Deus Preparou Nossa Igreja para uma Pandemia Global. E ele vai dizer que a igreja dele, na verdade, já estava sendo preparada para aquilo, a partir do momento que a igreja dele vinha buscando ser uma igreja segundo o Novo Testamento. Então a igreja pré-pandemia, que triunfou durante e triunfará após a pandemia, é a igreja que é a igreja conforme o Novo Testamento. E ele destaca 3 coisas que eu quero que você veja. O que preparou a igreja dele? Ouça com atenção, eu vou terminar. Em um esforço para conter a disseminação do coronavírus na nossa cidade, no sábado 14 de março de 2020, às 18h33, o prefeito de Austin, no Texas, emitiu ordem proibindo todas as reuniões privadas ou públicas a partir das 2 horas da madrugada de domingo, 15 de março, até 1º de maio de 2020. No início, aqui no Brasil foi assim, né? Não, vai ser só 15 dias, um mês. Em Goiânia a gente ficou 8 meses sem culto. Aí ele continua. A questão que se colocava para nós era como pastorear nossa congregação nas próximas semanas se nós não poderíamos mais nos reunir. Que igreja que não fez essa pergunta? Nós não vamos mais reunir? Como é que nós vamos continuar sendo igreja? Ele continua, para nossa surpresa e encorajamento, aprendemos que o Senhor já havia nos preparado para essa pandemia global. Agora escute, por meio dos meios comuns do ministério pastoral. Os meios comuns do ministério pastoral prepararam aquela igreja para a pandemia. Quais são os meios comuns? 3 coisas. A pregação expositiva, a multiplicidade de pastores na igreja, de ministérios, de ministros, cuidando uns dos outros, pluralidade de pastores / presbíteros, e terceiro, o ministério diaconal sendo ministério diaconal. Gente, quem hoje acredita que essas 3 coisas preparam uma igreja? Quase ninguém. Tem igreja que nem tem ministério diaconal e ele faz questão de dizer, não quero. Aí ele explica. Como é que a pregação expositiva preparou eles? Ele conta que no domingo antes, ou pouquíssimos domingos antes de decretar que as igrejas não poderiam funcionar, ele tinha acabado de pregar sobre o livro de Ruth.
mostrando a boa providência de Deus em todas as coisas. A igreja veio ouvindo sobre Ruth, a providência de Deus. Antes de Ruth, ele tinha pregado a carta aos Filipenses. E a tônica com a qual ele concluiu a exposição na carta aos Filipenses, que fala de alegria em meio ao sofrimento, veja como a pregação consistente, expositiva, foi preparando a igreja para chegar na pandemia. E aí ele diz que ele termina Filipenses com a seguinte tônica: não andeis ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4, de 6 a 7, antes, leve a Deus todas as suas preocupações. Termina Filipenses, começa Ruth, começa a falar da providência de Deus, vem a pandemia, fecha as igrejas, o púlpito preparou os crentes. Mas se é uma igreja centrada em programas e não na palavra, ao fechar a igreja, você acabou com os programas. Você acabou com a igreja para eles. Por isso que a maioria ainda hoje insiste em querer ser igreja usando mídia social, porque acha que tem que manter os programas da MCM, por exemplo, via Zoom. Ótimo, usa o Zoom para as MCM, para as mulheres, para os homens reunir, ótimo. Mas igreja não é programa de MCM, não é programa de embaixador do rei, não é programa. Igreja é a palavra de Deus, é a igreja reunida para ouvir as Escrituras. Por isso, até hoje eu vejo que há igrejas que não entenderam que o nosso papel durante a pandemia e pós-pandemia é criar um novo jeito de ter os programas que a gente sempre teve. Não! É pregar a Bíblia, ensinar as pessoas. Gente, eu tenho ouvido colegas pastores, talvez seja o caso em Sergipe também. Eu ouço muitos colegas pastores. Tem ovelha que, por causa da pandemia, começou a escutar outros pastores no YouTube e não voltam mais para suas igrejas de origem, porque diz: meu pastor não prega a Bíblia. Pela primeira vez eu estou ouvindo alguém pregar a Bíblia. Meu povo, isso é para a gente chorar. E tem pastores ainda achando que eles têm que inventar um jeito de ter os programas de sempre, agora virtual. E Pedro nos mostra que a centralidade é a pregação. Outra coisa que ele fez, cultura de discipulado. Ele vinha já, esse pastor, ensinando a igreja que em vez de se concentrar em programas, gente, ele usa a palavra relacionamentos de discipulado, exatamente o que a Junta de Missões Nacionais hoje fala de RD, relacionamento discipulador. Ele fala: a igreja vai deixar de ter tantos programas para ser uma igreja que se envolve em um discipular o outro. E aí veio a pandemia, acabaram os programas, mas os relacionamentos discipuladores continuaram acontecendo. Guardadas as proporções e dentro das limitações impostas pelas leis sanitárias, as pessoas ainda tinham pequenos grupos. Ainda nutriam comunhão. Pregou a Bíblia, levou a igreja a desenvolver relacionamentos de discipulado. Terceiro lugar, a igreja era pastoreada por uma pluralidade de pastores / presbítero. E digo mais, não tenha medo do nome presbítero. É bíblico. A nossa declaração doutrinária, ainda em num dos lugares dela, usa essa palavra. É o mesmo que pastor. E a nossa declaração até 1984, 83, falava de presbítero. Tem batista que tem medo do nome presbítero, mas tem presbitério na igreja e nem sabe. O que é o presbitério de uma igreja batista? É o pastor, a diretoria, diácono e conselho de líder. Esse conselho de líder é um presbitério. Qual é o problema? Só que mal organizado. Porque não segue os padrões bíblicos do que teria que ser um presbitério. Uma coisa é ter presbíteros, outra coisa é ser presbiteriano. Ser presbiteriano é ter a igreja governada pelos presbíteros. Ter presbíteros é ter uma congregação que elege esses homens para eles fazerem a mesma coisa que os conselhos atuais das igrejas batistas fazem, e muito mal feito. Mas isso a gente teria que ter outra conferência para falar disso.
Então, naquele caso dele, está dizendo, a gente tinha um conselho de pastores / presbíteros, a igreja inteira dividida, cada um deles, eles tinham 9 na época, dividiram a igreja em 9. Então, antes da pandemia começar, 9, cada um dos 9 tinha um número X de membros, e eles cuidavam, ligando, escrevendo, está bem, precisa de uma visita, como é que você está? Dividindo a carga do pastor. Que é curioso, Tiago diz o quê? A carta de Tiago. Quem é que visita os enfermos? Você lembra? Não é diácono, não. Quem visita os enfermos? A carta de Tiago. Presbíteros, chame os presbíteros da igreja para visitar os enfermos. Não sou eu que estou dizendo, não é presbiteriano que está dizendo. É Tiago. E aí ele diz, a igreja já vinha funcionando assim, começou a pandemia, e no sistema que eles tinham, 2, 3 vezes por ano, cada pastor / presbítero já cuidava, já tinha contato direto com 2, 3 vezes com um membro sob sua responsabilidade. E aí quando começou o lockdown lá, eles então aceleraram para ter mais contatos ainda. Pregaram a Bíblia, cultura de discipulado, liderança biblicamente estabelecida para cuidar do rebanho. Quarto, os diáconos servindo as necessidades físicas daqueles que precisavam fazer compra, mas eram idosos, não podia sair, diáconos ajudando, diácono levando remédio, diácono cuidando, porque já vinham cuidando. E eu concluo o seguinte: como que tem que ser a igreja da pandemia e pós-pandemia? A igreja simples que o povo batista sempre entendeu ser no Novo Testamento. Uma igreja que prega expositivamente a Bíblia, como Pedro nos ensinou. Uma igreja que desenvolve uma cultura de discipulado e não de programas. O melhor livro para vocês estudarem sobre isso chama-se A Treliça e a Videira, e a continuação dele, Projeto Videira, que eu tive a honra de fazer o endosso. Vocês têm aqui para vender. Como é que é uma igreja que vai deixando de ser centrada em programas para ser centrada em discipulado? Então, pregação, cultura de discipulado, liderança biblicamente estabelecida, diáconos que verdadeiramente servem. Essa é a igreja que vai sobreviver, sendo igreja, após a pandemia. E não sou eu que digo, a palavra de Deus e a história comprovam. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo complete o que aqui foi dito e aplique, e nos dê o entendimento e a condição de fazer, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu povo.